Vamos ao Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, capítulo 16. João 16. Irmãos, eu vou ler apenas do 31 a seguir. Amém? João capítulo 16, a partir do 31. Amém? Diz assim: Jesus disse: enfim vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho, e me deixará sozinho, mas não ficarei só. Não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Aleluia. Podemos assentar, irmãos? Agradecer primeiramente a Deus nessa oportunidade de estarmos aqui juntos de novo, reunidos para adorar ao Senhor. Eu buscava uma mensagem para trazer aos nossos corações nessa sexta-feira, abençoada por Deus, um tempinho fresquinho hoje, né, pastor? Hoje estava fresquinho, então Deus colocou essa mensagem no meu coração. Essa parte final do versículo, irmãos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Cristo disse isso. Essa fala de Jesus, irmãos, ela foi bem próxima da sua crucificação. Jesus já estava ali no final. Ele começa no capítulo 13. Ele começa no capítulo 13 de João, falando aos discípulos ali na ceia. Após a ceia, ele pegou, lavou os pés dos seus discípulos e começou a dar os ensinamentos finais para os discípulos, irmãos, do que aconteceria e do que viria para eles. E como eu li aqui, ele diz que no mundo eles teriam aflições, mas se aproximava a maior aflição que Cristo passou aqui na terra. Se nós formos observar no Novo Testamento, a primeira aflição do Novo Testamento, quem passou, irmãos, foi a mãe de Jesus. A mãe, o pai, aquele que cria o seu filho, sabe do que eu estou falando. Porque quando saiu aquela ordem de Herodes para exterminar todos os meninos de 2 anos, com certeza foi uma notícia muito baqueadora para a mãe de Jesus. Mas o anjo já havia dado notícia para eles saírem de lá. Eles saíram de lá, de Belém, onde Jesus havia nascido, e foram para o Egito. Mas ela, com certeza, irmãos, ela sentiu um medo. A Bíblia não fala, mas qualquer mãe que recebe uma notícia dessa, se sair uma notícia dessa, você tiver um filho recém-nascido aqui no Brasil, e saísse uma notícia dessa, com certeza você se desesperaria. E a primeira aflição do Novo Testamento que eu me recordei quando eu estava preparando essa mensagem, eu anoto aqui só os versículos que eu estarei citando. Eu não anoto o que eu vou falar, porque isso faz parte do Espírito Santo, não de mim, irmãos. Às vezes eu nem entendia o que Deus tinha colocado nessa mensagem. Nós vivemos em uma época, irmãos, onde em muitos lugares está sendo ensinado que se você serve a Deus aqui, você não passa dificuldade.
aqui você não passa luta, a sua vida ela tem que ser boa. Mas Jesus disse que a paz que Ele nos daria, ela não era a mesma paz que o mundo tem, irmãos. O mundo, aquele que pensa ter uma paz, é aquela pessoa que é bem sucedida, que tem dinheiro de sobra e muitas tantas outras coisas. Mas a paz que Deus coloca nos nossos corações, irmãos, em tempos de aflições, para suportarmos as lutas e as dificuldades que nós passamos nessa vida, irmãos, o mundo e nem dinheiro nenhum pode nos dar. Eu poderia citar aqui apenas Jesus, nessas aflições que o mundo deu para ele naquele final ali. Quando ele saiu dessa fala aqui, no capítulo 16, no capítulo 17 ele fez uma oração pelos discípulos, falando: Deus, eu não te peço para que tire eles desse mundo, mas eu peço para que os guarde do maligno, os guarde de todo o mal. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos afligem, e nós pensamos: por que isso aconteceu comigo, Senhor? Como acontece uma coisa dessa nas nossas vidas? Se nós te servimos, nós tentamos andar corretamente, porque às vezes, irmãos, nós não damos conta de andar certinho, que quando nós estivermos aqui 100%, com certeza Deus vai nos recolher. Porque Deus, como eu disse, Ele tem prazer na morte do justo, na do ímpio Ele não tem. Às vezes nós nos pegamos pensando como que Deus leva uma pessoa tão boa, e às vezes um bandido leva 40, 50 dias, 30 e não morre, ou 10. Eu conheci como é que fala agora, meu Deus, o nome? Ele era daqueles moradores que andavam por todos os lados, ele fazia aquelas bugigangas para vender. Um hippie, lá onde eu morava, e ele tinha tomado 15 tiros e ele não morreu. Ele tinha as marcas assim das balas. E nessa época eu estava afastado, eu não pude evangelizar e nem pregar o evangelho para ele. Mas nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus, porque é só Ele que pode estar conosco no dia da aflição. No dicionário, irmãos, o significado da palavra aflição, a aflição é um substantivo feminino, é a condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, com o sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade, um excesso de preocupação, ansiedade, angústia, por dores que nós passamos como seres humanos. Tem um ditado no meio do povo de Deus que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Eu ainda não conheço quase ninguém que vem pelo amor, irmãos. A maioria de nós só vem pela dor. Principalmente quando o Espírito Santo nos chama. O Espírito Santo, quando Ele nos chama, Ele nos mostra o quão pecadores nós somos. Como que você não vai sentir dor com aqueles pecados que você cometia. Deus, Ele nos chama na dor, irmãos, na dificuldade. É quando muitos de nós, ou alguns, talvez estávamos no fundo do poço, que as pessoas olhavam para nós e falavam: aquele ali, o final dele é a morte, não tem mais saída para ele. Aí Deus, com seu imenso amor, vem e nos chama para perto dele, para que nós lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias, todo o nosso sofrimento que nós carregávamos, nós lançamos sobre ele, porque ali na cruz ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que traz essa paz que habita dentro de nós, mesmo no sofrimento, mesmo quando nós estamos em momento de dor.
É Ele que traz essa paz, é Ele que transborda em nós esse amor. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, em 2 Coríntios, capítulo 1, 5, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 5 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Irmão, se tinha alguém que pisou nesse mundo e não merecia ter sofrido, esse alguém foi Jesus Cristo. Não que nós mereçamos sofrer, porque nós não sofremos porque nós merecemos, irmãos, mas o sofrimento, ele traz o aumento da nossa fé. Muitas pessoas, no decorrer do tempo, irmãos, eu estou com 44 anos e eu conheço muitas pessoas que o sofrimento fez elas se aproximar mais de Deus. Eu tenho um exemplo da minha mãe dentro de casa, eu tenho um exemplo de muitas pessoas, mas eu tenho um exemplo também de pessoas que, quando o sofrimento chegou à sua porta, ao invés de ela se agarrar àquele que tira todo o peso, toda a angústia, eles se afastaram. E o mundo, irmãos, ele não vai te entristecer tão fácil, ele não vai te causar angústias rapidamente, porque o mundo, ele vai te seduzir ao engano. Às vezes nós passávamos por essa dificuldade no mundo, aceitamos a Cristo, já até ouvi de pessoas isso, irmãos. Quando eu estava no mundo, eu não tinha o tanto de tribulação, de coisas que eu passo agora. E aí eu vou te dar a receita. Por que que é, irmãos? Quando você estava no mundo, o inimigo das nossas vidas, aquele que já está condenado ao castigo eterno, ele não lutava contra a sua vida, porque você já estava fazendo o que agrada a ele. Por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, grandes homens, irmãos, passaram por dificuldades e lutas. Às vezes é por causa do que nós plantamos e temos que colher, não importa se você colhe ele sendo mundo ou em Cristo. O apóstolo Paulo seria o maior exemplo a nós citarmos aqui na palavra de Deus de sofrimento, irmãos. Ele perseguiu o povo de Deus, matou. Ele estava lá, como eu disse esses dias atrás ali, pregando, ele estava lá no dia que o primeiro cristão foi morto, depois da ressurreição de Cristo. Estevão pregando ali para aquele povo, e eles o apedrejaram, ele mostrando o Salvador. Paulo estava ali, naquele momento, levando aquelas pedradas que Estevão estava, irmãos. Ele estava com a paz que Cristo traz a nós. Talvez se fosse eu ou você que estivesse levando aquela pedrada ali, talvez nós revidaríamos, saímos correndo, mas ele já estava certo e convicto do que, qual era o propósito para que Deus o havia chamado. O apóstolo Paulo também tem essa certeza, que os sofrimentos dessa vida que nós passamos, irmãos, ele não se compara com a glória que há de vir, com aquilo que nós vamos ter depois da vida de Cristo. Mas no momento do sofrimento, daquilo que nós estamos passando, irmãos, nós temos que ter essa certeza que Cristo está conosco. Os discípulos, enquanto andavam com Jesus, Jesus estava no barco dormindo.
Formou-se uma tempestade enorme e os discípulos ficaram angustiados, com medo. Essa tempestade ela vai nos afundar aqui. Depois de ver os milagres que Jesus já havia feito, eles estavam junto com ele naquele local e eles tiveram medo, porque o medo ele já nasce dentro de nós, seres humanos. Irmão, se uma pessoa falar que ela não tem medo de nada, eu duvido, porque às vezes nós temos medo de alguma coisa, todos nós temos medo de algo. Eu já tive medo de morrer, agora já passou esse medo, irmãos, que agora eu estou com Cristo e para mim morrer é lucro e viver é Ele. Assim como Paulo disse, mas eu já dormi quando eu fui em Bonfinópolis visitar um amigo meu que tinha levado uns tiros. Na época eu ainda estava afastado dos caminhos do Senhor, e como eu era muito amigo dele, eu dormia no colchão na casa do meu amigo, e eu dormi coladinho na cama dele para não chegar ninguém na janela e me dar um tiro, porque talvez alguém pensasse que eu estivesse indo lá para ajudar ele, para vingar. E eu falava que eu não tinha medo, irmãos, quando eu estava lá afastado do Senhor. Eu era uma pessoa que eu fingia ser aqui, mas as aflições, como eu disse, ela vem em todos os momentos da nossa vida, irmãos. Cristo não falou naquele versículo que eu li, que aqui no mundo vocês serão ricos, aqui no mundo vocês não vão sofrer, vocês não vão passar por nada. Ele diz que aqui no mundo terão aflições, mas que Ele tinha vencido. E por que nós conseguimos vencer essas aflições? Porque nós temos Ele dentro de nós, irmãos, para nos dar o suporte necessário. No Salmo 34, 19, o salmista escreveu assim: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O momento de aflição, ele vem, irmãos, na minha vida, na sua. Ele não foi diferente na vida dos antigos. Quando Davi foi ungido rei, pouco tempo depois ele foi para uma batalha, venceu ela. Ele venceu, não, irmãos, quem venceu aquela batalha foi Deus. Às vezes a gente fala que foi ele que venceu, mas não, foi Deus. Foi Deus usando ele para vencer aquela batalha. Pouco tempo depois, Saul o perseguiu, irmãos, para matar. Foi um tempo angustiante para ele. Jeremias sofreu perseguições, passou por angústias, foi jogado dentro de um poço, irmãos, com lama, ficou muitos dias lá, até que alguém foi usado por Deus para que tirasse ele de lá. Foi falar ao rei. E os nossos sofrimentos às vezes parecem grandes, e às vezes nós olhamos para outras pessoas que estão passando por um sofrimento muito maior do que o nosso, irmãos. Na verdade, tem pessoas em todo o mundo passando sofrimentos e dores maiores do que nós. Mas quando nós entendemos isso, irmãos, colocamos na nossa mente que Cristo está conosco, é diferente. Mesmo que nós passamos, choramos, porque não é só porque Cristo está conosco que nós não choramos, irmãos. Paulo disse: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. A irmã Eliane, mas os irmãos Elias estão passando por um momento difícil na vida. Quando eles chegaram, quando a irmã Mariana me ligou, irmãos, eu entendi porque Deus tinha me dado essa palavra. Eles não sabiam que era eu que ia pregar hoje. Eu não falei.
mas é porque em momentos de aflição, irmão, nós temos que contar uns com os outros, comunicar com os santos nas suas necessidades, tanto espiritual, física, de necessidade de comida, de tudo, irmãos, para estarmos orando uns pelos outros. O apóstolo João disse: orai por todo o povo, porque eles estão passando por aflições igual você passa, igual eu passo. Eu tentei lembrar desse versículo na hora lá, mas eu estava em cima da hora arrumando, organizando eles aqui, eu não pude apanhar ele, mas está na carta de João, o primeiro evangelho. Primeiro evangelho, não, primeira carta de João. No mundo, muitas pessoas passam por aflições, irmãos. As aflições que o povo de Deus tem passado, muitos filhos nas drogas, vivendo no crime, vivendo errado, enquanto seus pais estão orando, buscando por eles, assim como foi com a minha mãe. A minha mãe e meu pai morreu. Eu poderia dar muitos exemplos, irmão, mas eu vou dar o que aconteceu na minha família. Eu completei 3 anos, quase 3 anos. Meu irmão completou 1 ano, dia 23 de julho, Luciano. E meu pai morreu dia 28. Minha mãe estava grávida do caçula. Aquele momento, irmãos, para minha mãe com certeza foi desesperador. Como criar 3 crianças sozinha. Os meus parentes, irmãos, eles não ajudaram muito a minha mãe a criar nós não, mas eu não tenho raiva deles. Eu sou um dos sobrinhos que conversa com todos os meus tios. Tem tio meu que fala: Cleiton, tia que fala: Cleiton, você é o único que conversa com a gente. E olha que eles têm sobrinhos ricos. E esses dias eu estava falando com meu primo falou: você é diferente, Cleiton. Eu falei: eu tenho que melhorar muito ainda. Nós temos que ser diferentes, irmãos, temos que mudar. E nesses momentos de aflições, quando minha mãe pensou que estava indo tudo bem, aí eu ainda me desvio e vou para as drogas, e ela passa mais um momento de aflição. Como eu disse, irmãos, eu estava com ela. A minha mãe não decaiu na fé. Ela não pensou: por que Deus fez isso comigo? Ela não deixou de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus, de ajudar aquelas pessoas, nem um só dia. Quantas vezes ela passava, ela saía lá de casa, eu morava na rua, aqui, ó, lá embaixo, aqui de frente aquele prédio. Quantas vezes ela saía para ir para a igreja, eu ligava para o traficante, ele levava a droga para mim, ela chegava e eu estava trancado dentro do quarto igual um bicho, porque eu tinha me drogado, e essas aflições não desanimaram ela da fé. Ela poderia ter desistido. Foram 24 anos dando trabalho para ela, fazendo coisas erradas, envergonhando ela. Teve pessoas que falaram para ela assim: põe esse menino para a rua, coloca ele na rua, porque senão ele vai atrapalhar você fazer o seu ministério, vai atrapalhar você falar do amor de Deus. Mas nunca foi um empecilho para ela. Na verdade, eu creio que essas aflições que ela passou, irmãos, deram forças para ela suportar. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. A perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. A prova ela não vem, irmãos, para te matar. Ela não vem para te afastar de Deus. Já pensou, irmão Jó, com aquela prova que ele teve, se no primeiro momento
os seus supostos amigos. Porque os amigos de Jó, a primeira coisa que eles falaram para ele: Jó, você está em pecado. Às vezes nós achamos, irmãos, que as aflições e as provas na vida do irmão ou da irmã ou na minha vida é por causa do pecado. Não é não, irmãos. É porque Deus, Ele quer nos mostrar que nós somos capazes de suportar essas lutas difíceis que passam na nossa vida. Às vezes o inimigo fez igual fez com Jó, foi lá e falou assim: se o irmão Zezinho passar por isso, ele vai te abandonar e vai sair da tua presença, ou irmã Raimunda, ou irmão Jonas, o Adson, eu. E Deus fala: não, pode deixar ele passar, que eu sei que ele não vai, porque Deus sabe tudo, irmãos. Deus permitiu o Jó passar naquilo ali. Você acha que Deus não sabia, mas Deus queria ensinar algo para ele, assim como Ele quer ensinar algo para mim e para você. Irmãos, a perda de alguém próximo da gente, irmãos, dói, machuca, mas quando essa pessoa não tem Deus, irmãos, a dor é maior ainda. Tem pessoas que ao perder alguém tiram a sua própria vida, desesperada e aflita, porque ela não tem essa paz que eu e você tem no coração. E às vezes nós, como eu disse, nos perguntamos: mas Deus, por quê? Eu não me lembro se minha mãe fez essa pergunta para Deus, irmãos. Por que isso? Mas o apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Não é só as coisas boas, irmãos, é todas. Todas as coisas cooperam. Elas nos fazem aproximar de Deus. É nesses momentos difíceis que nós buscamos mais a presença do Pai. É nesses momentos difíceis, irmãos, que nós buscamos força. Nós não sabemos da onde, mas o apóstolo Paulo falou: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, eu posso levar um deslize e cair. Mas todos nós passamos por esses momentos difíceis na nossa vida, de aflição. O que não pode acontecer na minha e na sua vida é desanimar, irmãos, e querer voltar para trás. Foi lido aqui a passagem de Jonas. Jonas, irmãos, ele sofreu uma afliçãozinha, mas ele sabia por que ele estava passando aquilo. Quando acharam ele dormindo lá naquela tempestade, tiraram a sorte ali, caiu nele. E ele falou: olha, para passar essa turbulência tem uma receita, e jogue no mar. Quando vocês me jogarem no mar, vai passar toda essa tempestade. Ele foi jogado no mar, engolido por um peixe grande. No meio daquele peixe que ele estava lá, ele dobrou os seus joelhos, se arrependeu e pediu perdão a Deus. Já imaginou, irmão, você ficar 3 dias dentro do peixe? Não tinha lâmpada não tinha velhinha para ele acender, nada, tudo escuro. Cristo, irmãos, como eu disse, antes da cruz ele também passou por essa aflição. O humano dele, antes de sofrer tudo que ele sofreu por mim e por você, ele falou: Pai, se possível, passa esse cálice de mim, tira essa dor que eu vou sentir, Pai, do peso do pecado que eu vou levar de toda essa humanidade. Mas ele não desistiu, irmãos. Ele não se dobrou à sua natureza humana, se voltando para isso. O apóstolo Pedro escreveu: porque todo que é nascido de Deus... Não, esse não foi o apóstolo Pedro. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem
suportar muitas aflições ou provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que um simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele, se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. No meio da prova e no meio da provação, Ele está te vendo. É Ele que não te deixa desistir, é Ele que te carrega no colo, é Ele que te dá um sono, que te faz dormir. Mas lance, irmãos, verdadeiramente sobre Ele. No capítulo 4, 14, 27, João diz assim, estou vendo aqui, 14, 27, deixo-lhes a paz, é aquele que eu citei, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Irmãos, nós vivemos um tempo difícil. O tempo que nós estamos vivendo, ele é difícil, porque o pecado tem aumentado, a iniquidade. Coisas terríveis têm acontecido. Irmãos, eu comecei a seguir o povo lá de Anápolis, e todo dia é tragédia, é morte, é coisas horrendas que acontecem, porque eu fico preocupado com a minha filha que está lá, né? Mesmo ela não me amando muito pelas minhas próprias atitudes passadas, eu me preocupo com ela, e toda vez que acontece algo eu penso, nossa, Deus protege, só peço isso, né? Guarda. E é no mundo todo, irmãos, que acontecem essas coisas. Mas Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, ele diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Se nós esperarmos nele, irmãos, e buscarmos nele essa força para passar nesses momentos difíceis da nossa vida, irmãos, nós vamos conseguir. Às vezes, irmãos, nós olhamos as dificuldades dos nossos irmãos e achamos tão pequena. Talvez nós falamos, nossa, mas meu irmão sofre uma coisinha tão pequena, mas cada um sabe, irmãos, a dificuldade que tem naquilo que ele está passando. Talvez ao meu olho ela pode ser pequena, mas você sabe aquilo que você tem enfrentado dentro de você, as lutas que você tem passado. Mas eu tenho algo para te dizer, irmãos, permaneça fiel e firme, vai valer a pena. O salmista, no capítulo 56, versículo 8, ele diz assim, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? O salmista estava falando que Deus, ele tem isso tudo guardado, irmãos. Em Apocalipse, se mal me engano, no capítulo 8, diz que tem um pote cheio com as nossas lágrimas lá diante de Deus, as lágrimas dos santos, daqueles que oram, que buscam a força nele, para que suportemos esses momentos, irmãos, para que suportemos e possamos ganhar. Isaías 41:10 é um versículo muito citado aqui. A irmã Eva gostava muito de ler ele. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. É eu que te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. É Ele, irmãos, que nos ajuda. Você
Você já parou para pensar, irmãos, quão grande é o valor seu para Deus? Dele pegar você do jeito que você era e limpar o seu coração e colocar o Filho dele, o Espírito Santo, morando dentro de você, o próprio Deus habitando em você para te encorajar, para te dar forças. No capítulo 14 de João, Jesus disse: eu vou mandar o encorajador. Algumas versões estão escrito consolador, mas eu gosto mais do encorajador, irmãos. É ele que nos encoraja a suportar essas dores, a passar essas dificuldades e ensinar elas aos nossos filhos a suportar, irmãos. Bom, nós temos passado por essas dores, sofrimentos, percas, mas nós estamos preparados para passar por as dores que ainda virão, irmãos. A perseguição que virá contra o povo de Deus, pois em muitos lugares já há perseguição. A perseguição, irmãos, ela vai nos alcançar. Não pense que não vai. Para o anticristo ser revelado, irmãos, tem que ter perseguição. O evangelho tem que ser proibido. Na verdade, o evangelho não é proibido, irmãos, ainda aqui no nosso país, porque nós paramos de pregar o evangelho nas ruas. Nós paramos de demonstrar Cristo nas ruas com o nosso amor indo de encontro. Mas os lugares que o povo prega nas ruas, eles já são perseguidos. Não generalizando, né, irmãos? Tem algumas pessoas que pregam. Tem muitos que levam o evangelho falsificado, distorcido, misturado com outras coisas. Mas a igreja, ela deu uma adormecida. O povo de Deus deu uma parada. Nós precisamos, irmãos, levar essa paz que tem dentro de nós para outras pessoas. Como eu disse ali na quarta-feira, irmãos, quando alguém tira a própria vida, eu me mato por dentro quando eu estou morando no lugar, ou quando é perto de onde eu morava, que eu fico sabendo uma pessoa suicidou. Por que ela suicidou? Porque talvez não teve ninguém para levar a paz de Deus até ela. Nós estamos preocupados com o nosso dia a dia, as nossas correrias, e não temos nos preocupados com a dor daqueles que estão sofrendo. Temos que anunciar essa paz, irmãos, para essas pessoas que ainda vão ser alcançadas, também no momento da aflição não tirarem as suas próprias vidas. Essa paz que excede todo entendimento, ela não pode ficar só comigo. Eu não posso guardar ela só comigo. Eu tenho que transmitir ela para outras pessoas. Irmãos, muitas pessoas vão recusar essa paz que você fala. Quando o pastor Antônio estava falando aqui que ele não recebe oportunidade na igreja mais para falar do amor de Deus, mas eu tenho certeza que todo mundo que vai lá na casa do Senhor, o Senhor fala, porque o Senhor não deixa de falar do amor de Deus. E a gente não pode deixar, irmãos, porque transmitir Ele também traz a paz a nós. Essa paz foi, como eu disse no começo, de Estevão. Estevão, irmãos, quando ele estava morrendo, ele olhou para o céu, ele viu Cristo do lado do Pai, e as palavras dele foi essa, falou assim: não imputa esse pecado a eles, Pai, perdoa eles também. Com certeza João já tinha falado para ele que no momento que Jesus foi morrer, ele falou: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem, porque só João estava aos pés da cruz, naquele momento de dor, todos o abandonaram. Às vezes nós também somos abandonados no momento de dor, irmãos. Você acha que Cristo, mesmo sendo Deus, ele não se sentiu abandonado ali? Ele falou: Pai, por que me abandonaste? Mas Deus não tinha abandonado ele, irmãos. Qual pai seria capaz de suportar ver o seu filho ser morto? Somos capazes, irmãos, estamos preparados para isso se a perseguição chegar à nossa cidade? Se
nós não podemos nos reunir mais aqui, e quando nós estivermos reunidos na nossa casa, o vizinho ligar e falar assim: aqui tem uns crentes aqui do meu lado, e a polícia chega lá e começar a matar um por um, nós somos capazes de passar por esse momento de aflição, irmãos. Temos que nos preparar, irmãos, porque isso vai acontecer. Talvez não pegue nós que estamos mais velhos, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a passar, porque esse será o maior momento de aflição, irmão, já visto. Talvez eu não faça ideia, você não faça ideia do que será isso, mas os nossos primeiros irmãos, eles passaram por isso, irmãos. Eles eram comidos vivos na árvore de mel por leões. Eles eram colocados como tocha nesses momentos de aflições. E quanto mais isso acontecia, mais a fé de muitos aumentava, irmão, mais a igreja crescia. Eles se achavam dignos de sofrer por amor a Cristo. Nós nos achamos dignos de sofrer por amor a Ele, irmãos. Pedro, quando levou a primeira peia lá na primeira taca que ele tomou, quando ele saiu sorrindo, mas João, nós fomos dignos de apanhar por ele. Saíram e foram pregar o Evangelho novamente. Os momentos de dificuldade, irmãos, eles não podem nos paralisar para pregar o Evangelho. Quanto mais sofrimento, se Cristo tivesse parado, irmãos, naquele momento de sofrimento, sendo Deus, ele tivesse pensado: não, vou desistir, esse povo não merece, porque nós não merecemos mesmo, irmão. Nós não merecemos a morte de Cristo naquela cruz. Ele só morreu porque Ele nos ama. Não deixe que ninguém te diga ao contrário. Ele nos ama, cheio de defeito. Às vezes nós pecamos, erramos, mas Ele continua nos amando e querendo tirar de nós todas as nossas ansiedades, todas as nossas dores. Ele quer continuar nos sarando, irmãos. Por isso Ele sofreu naquela cruz. Mas Ele vai completar a boa obra que Ele começou em nós, irmãos. Mas se você tem alguém passando por um momento de dificuldade, irmãos, não apenas dobre o seu joelho e ore por ele. Se você tiver condição, vá à casa dele, visite nos momentos de dificuldade. A presença do povo de Deus e a união, irmãos, ela é importante. Ela é muito importante. E foi essa mensagem, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler apenas um versículo aqui para finalizar. Vou ler 2. Paulo disse assim: eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Aí lá no finalzinho da vida, capítulo 21, João escreveu assim, 21, versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Depois de todo sofrimento, toda dor que nós passamos por aqui, irmãos, se nós permanecermos fiéis a Ele, Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Nunca mais, irmãos, você vai chorar. Nunca mais você vai sentir dor. Nunca mais você vai lembrar de coisas ruins que aconteceram. Sua memória vai ter uma amnésia a partir daquele momento que Ele nos chamar ali nas nuvens. E está próximo, irmãos. Está mais próximo do que nós imaginamos. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Vamos nos preparar, nós vamos nos fortalecer e nos unir mais, para que nós possamos suportar, irmãos, e ajudar os irmãos nos momentos difíceis.
Amém. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Vamos nos colocar de pé então, irmãos. Vamos fazer essa oração, agradecendo a Deus, irmãos. Irmão, nós temos que agradecer a Deus até pelo sofrimento que Ele faz a gente passar. Nós não entendemos agora, mas um dia nós vamos entender. Quando meu pai morreu, minha mãe não entendeu por que o meu pai morreu. Mas depois de velho eu entendi. Meu pai, ele era um empecilho na vida da minha mãe para fazer a obra de Deus. Quando ele se converteu, com 2 meses, Deus levou ele. Tinha uns 2 meses que ele tinha convertido. Meu pai era ciumento, batia na minha mãe. Minha mãe, se eu fosse contar aqui os outros sofrimentos da minha mãe, irmão, nós ia gastar aqui mais umas 3 horas para poder eu falar, ou mais. Mas ele batia na minha mãe, e depois de velho eu entendi por que Deus levou ele. Provavelmente ele ia se desviar, ia dar trabalho para minha mãe fazer algo com Deus, que ela não ia ter liberdade de levar pessoas para a sua casa. Minha mãe sempre foi pastora, irmãos, porque pastorear é um dom. Pastorear não é um título que você recebe lá no ministério que você congrega. Você já vem com ele desde quando você se converte. Desde quando você se converte, ou antes de você se converter, você já tem esse dom de agregar pessoas. E a casa da minha mãe sempre foi cheia de jovens, de pessoas de Deus, e ela sempre foi um exemplo. E nós também temos que ser irmãos para os nossos filhos, ensinando eles a amar a Cristo, não na força. Ninguém ama a Deus forçado. Nós aprendemos a amar Ele porque primeiro Ele nos amou. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus querido, entramos novamente diante do Teu trono, Pai, da graça, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade, agradecendo ao Senhor, ó Deus, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu de cultuar aqui nesse lugar. Não sabemos até quando teremos essa oportunidade, ó Deus, mas que o Senhor fortaleça aqueles que estão fracos, Pai, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, de dor, como a família da irmã Eliene, do irmão Zezinho. Deus, fortaleça eles nesse momento, Pai. Sabemos que essa dor vai passar, ela pode demorar, Pai, porque perder alguém querido não é fácil. Mas, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Consolador, encorajador, dê forças para ele passar por esse momento. Alivia, Senhor, eu não tenho nada para oferecer para a vida deles, Pai, mas dá a paz, Senhor, que excede todo entendimento para a irmã Eliane. Dá a paz que excede todo entendimento para o irmão Zezinho, Pai, para passar por esse momento difícil. Eu não tenho nada, Pai, para dar para eles, mas o Senhor tem tudo. É o Senhor que consola, é o Senhor que dá alívio. Abraça eles como Pai, Senhor, que talvez eles nunca te conheceram como Pai, que nos momentos difíceis abraça o Filho. Traz a paz de todo entendimento a eles, Pai, aquela que excede. Em nome de Jesus, conforta os corações, Senhor, dos outros familiares, Pai. Conforta o coração de todos que estamos aqui, Senhor. Que nós venhamos aprender, Pai, que nos momentos de dificuldade nós devemos nos aproximar mais de Ti. Devemos nos achegar ao Senhor cada dia mais, Senhor, porque nós não estamos isentos de passar por aflições, por dificuldades, como diz Cristo. Na verdade, nesse mundo nós vamos ter aflições, vamos ter sofrimento, mas se estivermos contigo, seremos capazes de suportar todo esse sofrimento e dor que nos cercam, Pai. Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor vá de encontro ao irmão Gilson, vá de encontro à pastora que está lá naquele lugar, Senhor. Traga eles em paz, Senhor, quando eles estiverem indo embora, meu irmão Josias. Deus, mostre essa paz para todos os meus amigos, Senhor, que ainda estão nas drogas, todos eles que ainda continuam lá largados, Pai. Que o Teu Espírito Santo te
comece a trabalhar nos corações dele, Pai, para quando nós chegarmos a pregar o Evangelho para eles tenham o coração já quebrantado para receber, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, que o Senhor traga paz, Senhor, para nós e nos faça, Senhor, até o dia da consumação dos séculos, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a paz. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia.